Final de ano, as premiações começam a se aproximar e com isso a qualidade dos filmes da Netflix começam a aumentar também. Esse filme conta uma história real que aconteceu em 1968, quando um grupo de protestantes vai a Chicago com o intuito de fazer um protesto pacífico, mas tudo isso acaba em um confronto muito violento com a polícia. E o longa vai explorar principalmente o julgamento de 8 desses manifestantes. Então vai ter os líderes hippie, vai ter o líder dos Panteras Negras, que a gente descobre que ele nem estava naquele local no momento do confronto. Vai também ter o líder de outras organizações, todas elas contra a guerra do Vietnã. Só que eu já falo mais sobre o contexto político e histórico quando eu estiver falando sobre o roteiro aqui do filme. O filme é escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin, um dos melhores roteiristas da atualidade. Ele escreveu filmes como A Rede Social, Steve Jobs, O Homem que Mudou o Jogo e Questão de Honra, que foi o último filme de tribunal propriamente dito que ele escreveu, que ele roteirizou. E em 2017 ele estreou na direção com A Grande Jogada, que não é muito bom assim. Mas aqui, diferente do filme anterior dele, onde ele quer fazer alguns malabarismos com a direção e tudo mais, aqui ele tem uma consciência muito maior do texto dele e da história real. Então esse não é um filme de direção, é um filme em que a direção ela fica em segundo plano e ele aceita essa direção mais modesta para deixar o texto gritar pra gente, para deixar aqueles acontecimentos gritarem na tela pra gente. Então é uma escolha muito sábia do Aaron Sorkin aqui, que ainda não é um diretor tão maduro assim, mas ele é um grande roteirista e ele sabe explorar a melhor qualidade dele nesse filme. E todas as qualidades de um bom roteiro do Aaron Sorkin aparecem aqui nesse filme. Muitos personagens, todos eles com algum tipo de desenvolvimento e principalmente muito texto, muito diálogo e diálogos muito rápidos. Então muitas vezes um personagem quase que falando em cima do outro, que é uma característica dos roteiros dele. Além disso, ele me surpreendeu aqui na direção, dirigindo o elenco, que o elenco aqui é muito bom, mas também é uma bela direção de elenco, todos os personagens têm o seu tempo para brilhar, e mais do que isso, eu senti um pouco nesse texto aqui do Aaron Sorkin e na atuação desses atores, algo que às vezes falta no texto dele, que é uma personalidade para cada um dos personagens. O Aaron Sorkin muitas vezes é acusado de não dar personalidade para os seus personagens, todos eles falarem igual. Só que aqui, diferente de outros filmes dele, os personagens sim têm essa personalidade que se espera aqui, porque é um grupo muito diferente. Então a gente vê que todo o desenvolvimento do julgamento é para tentar traçar um paralelo entre eles, como se eles fossem uma organização criminosa que trabalhava junto. Mas na verdade a gente vê que não é nada disso, a gente vê que esses personagens eles estão em conflito o tempo inteiro, justamente por eles terem ideias totalmente opostas e por eles não trabalharem juntos. Só que é justamente por ter uma direção mais modesta e focar na atuação e no texto que aqui o Aaron Sorkin vai construir uma mise-en-scène muito interessante. Então a gente vai ter um filme que lembra muito até uma peça teatral. Então são aqueles personagens em cena, em um cenário que parece um palco, e vai ter toda uma movimentação entre eles. Então um personagem levantar, se aproximar do juiz do caso, o outro personagem levantar para protestar, todos os movimentos. Então aqui é um filme onde vai ter até vários planos longos por causa disso, e vai lembrar mesmo uma peça de teatro, como esses personagens movimentam, como esses personagens agem, como esses personagens tentam convencer aquele público presente, ao mesmo tempo que o público tem uma influência sobre aquilo que está acontecendo nesse julgamento. E falando ainda do julgamento, eu gosto muito de como o Aaron Sorkin, ele dirige aqui sem aparecer muito, como eu já disse, mas usando muitos planos gerais, usando muitos planos mais abertos, planos conjuntos, planos médios, porque com isso ele ajuda a essa ideia de teatralidade que tem em todo esse julgamento, toda essa encenação. Então ele deixa a câmera mais aberta, com tudo isso em foco, e por isso ele vai usar muito a grande angular aqui, que é aquela câmera que distorce um pouco as laterais, mas deixa mais elementos em cena, dá uma profundidade de campo maior, e ele usa tudo isso para dar essa ideia de teatro, porque quando a gente está assistindo a uma peça de teatro, tudo está em foco pra gente, não tem uma coisa em foco e o resto é desfocado. Então é justamente essa ideia que ele vai trazer aqui. É verdade que em alguns momentos ele exagera um pouco na grande angular, mas em grande parte do filme funciona justamente com essa proposta de uma encenação teatral no tribunal. E isso faz muito sentido aqui, porque tudo que acontece nesse julgamento parece muito encenado,
E na vida real, esse julgamento foi completamente encenado. Para quem conhece o caso sabe que esse foi um julgamento totalmente político, que o juiz do caso entrou para condenar aqueles 8 homens, que a acusação sabia que não tinha provas para aquilo, e foi esse julgamento todo viciado do primeiro ao último minuto. E como o julgamento se passa 5 meses após os protestos, o Nixon já é presidente aqui, e esse julgamento ele vai ter esse conflito direto entre esses personagens que estão sendo julgados, que são líderes, todos eles progressistas, e o governo Nixon, que é um governo republicano, mas mais do que apenas um governo republicano, o governo Nixon, para quem estuda história e política dos Estados Unidos, sempre coloca o governo Nixon como um dos governos mais autocráticos que teve nos Estados Unidos, um dos governos onde a liberdade individual das pessoas, a liberdade de pensamento foi mais restringida. E é justamente isso que o Aaron Sorkin vai abordar com esse julgamento. A gente vê que esses homens eles não estão sendo punidos necessariamente pelo que aconteceu em Chicago, mas sim sendo punidos pelas ideias deles. Então sim, nesse sentido, o Aaron Sorkin ele nem vai tentar ser sutil. Então o juiz do caso aqui, interpretado pelo Frank Langella, uma das grandes atuações do filme, ele em nenhum momento ele é humanizado, ele é até de certa forma ridicularizado, é um cara que a gente percebe desde o primeiro instante que ele não vai ser honesto nesse julgamento. E justamente pelo foco ser no julgamento e em toda essa encenação, eu acho que funciona muito melhor as cenas de tribunal e aquelas cenas onde eles estão no escritório deles, debatendo como eles vão agir no dia seguinte no julgamento, onde o Aaron Sorkin vai usar um design de produção que puxa muito mais para o amarronzado, são espaços muito mais fechados que permitem toda essa teatralidade. E justamente por isso eu acho que não funcionam tão bem as cenas das manifestações, por exemplo, porque essa ideia de encenação, de teatralidade se mantém, mas numa tentativa de criar cenas mais realistas. E isso acaba não funcionando tão bem. Não à toa, nesses momentos, o Aaron Sorkin vai tentar apelar para cenas do que aconteceu na vida real, que eu até gosto aqui, como ele usa essas cenas de arquivo para mostrar toda aquela brutalidade, mas essas cenas que tentam ser encenadas e ao mesmo tempo reais, elas funcionaram um pouco menos para mim. Só que ainda assim elas não atrapalham justamente porque a montagem do filme é muito boa. Então aqui vão ser usados muitos raccords, eu já falei várias vezes aqui no canal, que é justamente essa tentativa de você conectar uma cena na outra sem que tenha um corte muito brusco, e aqui acontece muitas vezes isso, às vezes até com o personagem começando uma frase em uma cena e outro personagem terminando essa mesma frase de outra forma em outra cena. Isso faz com que uma cena a todo instante esteja se conectando com outra cena e o ritmo nunca é sentido. São 2 horas que passam muito rápido para um filme de tribunal, que geralmente é um filme com uma pegada um pouco mais lenta. E eu gosto muito também das pitadas de humor que o Aaron Sorkin coloca aqui no filme, porque sim, é um filme dramático sobre um caso real, que de certa forma é muito atual também, mas com essa proposta de tornar esse filme mais dinâmico, o humor ele funciona muito bem até aqui para ironizar alguns desses personagens que claramente são os vilões. E esse humor vai aparecer principalmente com os personagens do Jeremy Strong, que tá muito bem aqui no filme, e com o personagem do Sacha Baron Cohen, que para mim é a melhor atuação aqui no filme, talvez a melhor atuação dele na carreira, porque ao mesmo tempo que ele é um personagem que surge como um personagem engraçado, que vai ironizar muitas coisas, que parece que é um personagem que só tá ali para aparecer para as câmeras e também para viver a vida dele com a liberdade que ele quer. Só que aos poucos esse personagem ele começa a ser desconstruído, ao mesmo tempo que a atuação do Sacha Baron Cohen, que antes lembra um pouco a atuação que a gente está acostumado a ver, ele mais engraçado e tal, começa a ser desconstruída também e começa a adotar um tom mais dramático, ao mesmo tempo que a gente se aprofunda na personalidade daquele personagem e a gente começa a entender mais dele. Então, para mim, o Sacha, ele rouba o filme aqui. Além disso, como eu já disse, gosto muito do Frank Langella, gosto muito do Mark Rylance, que tá sempre, para mim, fantástico, e aqui ele faz esse advogado de defesa que tem que controlar todos os clientes dele, que ao mesmo tempo são completamente diferentes. Então você vê o trabalho dele não só de tentar ganhar o caso, que é muito difícil aqui, porque a gente sabe que é um caso que já está decidido desde o primeiro minuto, mas também como ele vai controlar os clientes dele para esses clientes não atrapalharem a defesa dele. E apesar de ser o com menos tempo de tela, eu gosto muito do Abdul Mateen, que faz aqui o líder dos Panteras Negras, que é o mais injustiçado de todo o caso, é um cara que é usado e colocado nesse julgamento, mesmo que ele nem estivesse no local das manifestações
naquele momento. Então ele consegue passar toda essa raiva que o personagem está sentindo por ser injustiçado, e o filme faz isso muito bem num contexto geral, de trazer essa injustiça e deixar o público do lado daqueles personagens, e pra mim isso fica mais sentido ainda com o personagem dele. Além disso, a gente ainda tem um grande elenco, ninguém tá mal aqui. Eu gosto do Ed Redmayne no filme também, que é um ator que geralmente eu gosto de criticar, eu não sou tão fã dele. Joseph Gordon-Levitt tá bem como sempre, e a gente ainda tem uma pontinha muito boa do Michael Keaton. Então é um filme que tem um grande elenco, um bom roteiro, um texto muito afiado e que debate um caso que aconteceu na década de 60, mas que, de certa forma, é bastante atual ainda. Ainda assim, eu não acho que o Aaron Sorkin tá pronto como diretor, ele ainda tem muito o que evoluir. Em muitos momentos eu sinto falta de uma autoria dele para esse filme e ele acaba recorrendo por causa disso a alguns clichês. Em alguns momentos o filme vai lembrar até filmes do Spielberg mais recente, aqueles que eu não gosto muito, onde o Spielberg exagera em toda a dramaticidade. Então vai ter um momento aqui, por exemplo, que entra aquela música mais triste e força a barra para emocionar a gente. E eu achei até bastante curioso que quando eu tava assistindo o filme, eu pensei na hora naquela cena em filmes do Spielberg, e quando eu fui pesquisar depois sobre o caso, sobre esse projeto, eu descobri que o Spielberg, ele era o cotado e ele ia dirigir esse filme quando ele começou a ser pensado anos atrás. Mas ainda assim, um ótimo filme da Netflix que deve aparecer em categorias do Oscar, categoria de roteiro, categorias de atuação, principalmente melhor ator e melhor ator coadjuvante, e pode aparecer também em melhor filme justamente por ser o estilo de narrativa que a academia gosta muito. É até, de certa forma, um certo Oscar bait. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para o Set de Chicago. Recomendo bastante, principalmente para quem gosta de filmes de tribunal e para quem gosta de filmes do Aaron Sorkin. Para mim, é uma evolução do Aaron Sorkin como diretor, e ele mostra mais uma vez porque ele é um dos bons roteiristas dessa Hollywood atual. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou do filme, o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você acha que esse filme tem potencial para aparecer no Oscar. Por hoje é isso e corta!